Olá, muito bom dia! Está começando mais um Tarobá Rural e hoje nós vamos te mostrar porque o show rural de inverno que aconteceu em Cascavel teve recorde de público. Você também vai saber por que a baunilha atraiu produtores do Distrito Federal. E a gente sempre busca as informações mais positivas para compartilhar com você. Mas nós precisamos falar sobre o incêndio pelo país. A gente reuniu dados do Paraná e temos um relato de um representante do agronegócio de São Paulo, um dos estados que mais tem sofrido com as queimadas. Fique com a gente, o Tarobá Rural está no ar. Agora, nós vamos falar dos incêndios que devastam grandes áreas pelo Brasil. O fogo também atingiu pontos do Paraná. Há 15 dias, um incêndio em Cianorte, no Noroeste, devastou 1 milhão de metros quadrados de mata. O fogo se aproximou da segunda maior reserva florestal urbana do país. Há 10 dias, um trabalhador de uma usina de cana-de-açúcar em Paraíso do Norte, também no Noroeste, perdeu a vida. Ele teve 90% do corpo atingido por um incêndio que queimou parte da vegetação nativa que fica na área da usina. O fogo também consumiu trechos de uma área de preservação permanente em Maria Helena, na mesma região. E focos de incêndio surgiram até no Parque de Vila Velha, nos Campos Gerais. Na última terça-feira, um homem foi preso por atear fogo em uma mata em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Em Ilha Grande, na divisa com Mato Grosso do Sul e Paraná, um morador registra a fumaça que toma conta do céu. Queimada lá na Ilha Grande, ó. O Corpo de Bombeiros do Paraná informou que foram registradas quase 1.000 ocorrências de incêndio em vegetação em 135 municípios do estado desde o dia 19 de agosto. A orientação para quem avistar um foco de incêndio é acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 e se afastar da área para evitar acidentes. Todo o Brasil vive uma falta histórica de chuvas, o que deixa a vegetação muito seca e as temperaturas elevadas. Mas, segundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, há suspeitas de fogo criminoso. É mobilizar todos os esforços para uma situação de extremo climático que envolve, inclusive, a ação criminosa de quem está ateando fogo propositadamente. A Polícia Federal abriu mais de 30 inquéritos para investigar a origem dos incêndios, especialmente no interior de São Paulo, na Amazônia e no Pantanal. Além da devastação ao meio ambiente, o alto volume de fumaça disperso compromete a qualidade do ar e a saúde de todos. E ainda dificulta a visibilidade nas estradas, o que aumenta o risco de acidentes. O IBAMA continua em alerta, inclusive em razão da nova onda de calor que chegou ao Brasil. O presidente do Instituto disse que setembro e outubro devem seguir com tempo muito seco, o que mantém altos os riscos para mais incêndios no país. Gente, nós temos que contribuir para evitar essas queimadas, seja no campo, seja na cidade. As consequências são enormes, da perda de vidas a prejuízos gigantescos. E como a gente falou, São Paulo é um dos estados que mais sofre com os incêndios pelo país. Para falar um pouco sobre o assunto, nós convidamos um representante de 3 instituições ligadas ao agronegócio, inclusive do Sindicato Rural de Ribeirão Preto, Paulo Junqueira. E ele é o convidado do Tarobá Rural Entrevista de hoje. Paulo, São Paulo já viveu uma situação dessas? Muito bom dia. Bom dia, Luli. Um prazer mais uma vez estar aqui no Tarobá Rural. E é muito bom a gente falar com gente séria, com emissora séria. Luli, já entrando aí na resposta, eu queria até o atual governo, né, o terceiro, os recordes não são só aqui no nosso estado, não, infelizmente, né? Recordes de situações negativas, né? Nós temos os incêndios batendo recorde na Amazônia, nós temos os incêndios batendo recorde no Pantanal e, infelizmente, mais um recorde aí para esse atual governo. Nossa, é realmente uma situação muito preocupante, Paulo. E qual que é a estimativa que vocês têm, se vocês têm alguma estimativa do estrago, do tamanho do estrago desses incêndios aí pelo país ou especificamente mais na região de São Paulo? Vou me ater, né, Luli, mais aqui a nossa região
do Estado, os prejuízos são incalculáveis, Luli. Eles ultrapassam a casa de R$1 bilhão e também acima de 100 mil hectares que já foram atingidos. Isso vai trazer um impacto direto na nossa economia e, infelizmente, no bolso do consumidor, porque o etanol ele vai, sem dúvida alguma, ter um acréscimo de preço, e também o açúcar, né, que é um dos integrantes aí da cesta básica. Lamento profundamente isso tudo, confio e acredito nas polícias civil, nas forças aqui de segurança pública do nosso Estado. Acredito também que a Polícia Federal vai entrar investigando, e por óbvio que tem muita gente séria nestes órgãos, né? Diga-se de passagem, Lula, quem mais trabalha para que isso não ocorra é o produtor rural. Nós temos aqui numa entidade nossa, que é a Sovale, que eu também estou presidente, quase 50 brigadas trabalhando aí 24 horas para que esses incêndios fossem debelados. O governador foi fundamental. Acredito piamente que a gente não vai ser punido, né, Lúlia? Porque ainda tem aquela história de punição em relação à reserva legal e área de preservação permanente. Não é só o prejuízo com as lavouras, com as pastagens, enfim, foram queimadas. Inclusive as recuperações de todo o passivo ambiental que vai ser criado em relação a esse incêndio. O prejuízo é quase que incalculável, Lúlia, porque as lavouras que foram todas elas já cultivadas, preparadas com os insumos todos, isso tudo se perdeu. Além de toda a matéria orgânica, porque a queimada não é mais utilizada pelo produtor rural já há quase 2 décadas. Então o prejuízo realmente, Lúlia, é muito grande e ainda estão sendo contabilizados. Entendeu? Eu acredito que, por exemplo, em relação exclusivamente à cana-de-açúcar, nós vamos ter um prejuízo aí acima de 400, 500 milhões de reais, falando especificamente das lavouras de cana-de-açúcar. E, Paulo, me fala uma coisa, esses incêndios ainda continuam ou já foram controlados? E nós tivemos uma bênção divina também, né, que foi uma chuva aí completamente fora de época, choveu em torno de 10 milímetros aí, que ajudou, sem dúvida alguma, a debelar esses focos de incêndio, mas, infelizmente, já começaram novamente alguns focos, mas eu acho que a vigilância, nesse momento, ela é muito superior em função de tudo que aconteceu, mas nós já tivemos focos de incêndio nas cidades de Brodowski, Batatais e Pontal, que são cidades vizinhas aqui da nossa região de Ribeirão Preto. Paulo, te agradeço pela tua entrevista, desejo sorte para vocês aí, para contornar toda a situação muito triste que acontece pelo estado de São Paulo, e eu coloco o nosso programa sempre à disposição de vocês. Obrigado, Luli, mais uma vez, vou estar sempre à disposição, muito obrigado. A Associação dos Engenheiros Agrônomos de Londrina está organizando a 15ª reunião de tecnologia para a produção de soja. O evento acontece no próximo dia 5, na quinta-feira, na sede da instituição. Estão programadas palestras e momentos de interação. Na parte da manhã, os participantes vão saber como deverá ficar o mercado de grãos em 2030 e como garantir rentabilidade com uma boa gestão dos custos e adoção das políticas agrícolas disponíveis. À tarde, especialistas da Embrapa Soja e do IDR Paraná vão participar de um debate sobre o manejo de biopesticidas e outras tecnologias para se produzir uma soja realmente sustentável. E vai ter almoço para quem participar. Associados pagam R$ 50 mais 2 quilos de alimentos não perecíveis. Para não sócios, o valor é de R$ 150 com a mesma doação. Quer mais informações? Então ligue para 43 99994 2480. O Gervásio, um dos diretores, vai te ajudar. Produtor rural, você tem até 30 de setembro para fazer o seu ITR, Imposto Territorial Rural, que todos os anos você faz. Traga aqui no Sindicato Rural aquele ITR que você fez o ano passado, e se você teve algumas mudanças ou não, isso serão colocadas, essas novas mudanças, nesse novo ITR. É muito importante que houveram algumas mudanças. Por exemplo, não é mais necessário que se faça o ADA, é o Ato Declaratório Ambiental. A Federação da Agricultura conseguiu, através de gestões que foram feitas junto ao Estado, para que não fosse mais necessário essa declaração. Se você não fizer o teu ITR, você vai ser multado em torno de R$ 25. A multa não é tão grande, mas o maior problema é se você precisar fazer algum tipo de financiamento para custeio ou para investimento,
você não vai conseguir junto às entidades bancárias. Então venha até 30 de setembro, se puder vir antes até melhor, para que a gente consiga fazer e não houver muita demanda em cima disso se você deixar para os últimos dias de setembro. Vamos para um rápido intervalo, mas ainda hoje no programa você confere. 5º Show Rural de Inverno de Cascavel tem recorde de público. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. Vem comigo que aqui tem muita informação do campo para você. Esta semana aconteceu a 5ª edição do Show Rural de Inverno da Copavel em Cascavel. O oeste do Paraná recebeu no campo as principais tecnologias para o período frio. E a feira teve recorde de público. Seu Luiz produz trigo em uma propriedade de 16 alqueires em Vera Cruz do Oeste. Trabalha com essa cultura há muito tempo, mas as dificuldades enfrentadas até agora o fizeram querer inovar e encontrar uma variedade de trigo que se adapte melhor às condições climáticas, principalmente a falta de chuva. Uma variedade de trigo melhor, né? Esse achamos que produz bastante, tem pouco custo, né? Um ano é muita chuva, outro ano é muita seca, esse ano a seca prejudicou ele, né? Hélio também é produtor rural e também está enfrentando dificuldades na lavoura. O surgimento de doenças na plantação fez com que ele viesse em busca de ajuda. Olha, nós viemos mais ver os centeios, as coberturas, né? Nós temos agora nessa época centeio, né, semeado, e viemos aqui porque está um pouquinho de doença, né, ver o que eles podem nos auxiliar em produtos, né, em forma de tratamento e cultura. Para nós é uma vitrine, principalmente porque trabalhamos nessa janela de inverno mesmo, de vazio outonal também. Então, para nós é uma vitrine muito importante. O Show Rural ele mostra, né, as novas tecnologias, a nova diversidade, o que o mundo do agro está trazendo de novidade e inovação. Na agricultura, nós temos um evento que é o Show Rural normal, que acontece na primeira quinzena de fevereiro de cada ano, mas devia ser, o evento estava devendo aos produtores das culturas de inverno, principalmente os produtores de trigo, também outras culturas de inverno, que nem centeio, triticale, aveia e outras também ligadas à pastagem de inverno para alimentação do gado, tanto de leite como de corte. Então esse evento teve transcorreu dentro de uma normalidade e o público superou todas as nossas expectativas, que são os produtores rurais, acadêmicos, pessoas ligadas à área da agronomia e também da veterinária. Quando se trata de pastagem, você está ligada à área veterinária. E superamos todos os recordes dos outros eventos Show Rural edição de inverno. Chegamos a mais de 38 mil pessoas de visitantes. Também tivemos aqui um número recorde também de empresas ligadas somente à triticultura, a outras culturas de inverno, como centeio, triticale, pastagem, para tanto gado de leite como gado de corte. E tivemos também aqui muitas palestras de pessoas, doutores, ligados à parte agronômica e também à parte veterinária, principalmente na parte de sanidade animal, que hoje nós estamos buscando cada dia mais ter um controle da sanidade dos animais, porque hoje nós somos, no Brasil, o 4º produtor de leite, né? E somos o primeiro produtor primeiro exportador de frango do mundo, né? E o 3º produtor de frango do mundo, né? Então nós temos que dar uma atenção muito especial à sanidade animal. A Copavel também organiza o Show Rural todo mês de fevereiro. Eu estive lá esse ano e é realmente um verdadeiro espetáculo. A Feira de Verão, quem é do agro conhece, é uma das maiores do país em lançamento de novidades para o agronegócio. E com essa experiência toda, era certeza que o Show Rural de Inverno seria um sucesso também. E a gente já espera os próximos shows. E agora, o veterinário Gustavo Santos fala sobre a temporada de nascimento de bezerros em uma propriedade. É o nosso quadro Momento Pecuária. Chegamos agora numa fase muito importante para uma fazenda de cria, a época dos nascimentos dos bezerros. E a gente sabe
que esse é um momento muito aguardado, onde a gente vai colher os resultados da última estação reprodutiva e a gente vai realizar o planejamento da próxima, que já está aí para iniciar. É bem claro que o bezerro nascer nessa época do ano é muito importante para uma fazenda, visto que o bezerro do cedo, o tão famoso, o bezerro que nasce entre julho e até setembro, é o bezerro que vai desmamar mais pesado. É o bezerro que nasce agora, nessa época mais seca, ele tem menos problemas sanitários. E agora, nesse momento, é fundamental a gente acompanhar os partos, assessorar em alguma dificuldade que essa vaca possa ter. É importante a gente se preocupar realizando uma cura correta desse umbigo, é uma porta de entrada de contaminação que esse bezerro pode levar por toda essa sua vida e prejudicar, trazendo altas taxas de mortalidade. É sempre importante também a gente lembrar que a partir do momento que essa vaca pariu uma vaca eficiente, a gente agora começa a ter um tempo para a gente conseguir emprenhar essa vaca novamente. Lembre, uma vaca de corte, depois do parto, no máximo em 75 dias, a gente deve emprenhar essa vaca novamente. E aí a importância de uma boa nutrição, de uma boa sanidade e de um programa reprodutivo. Por exemplo, a inseminação artificial em tempo fixo, onde a gente consegue programar a reprodução dessa vaca e auxiliar. Então lembre, a importância de monitorar agora os nascimentos, monitorar a nutrição dessa vaca, para que a gente consiga, na próxima estação reprodutiva, que já vai começar entre setembro e outubro, emprenhar essa vaca novamente e tornar a sua propriedade mais produtiva e mais lucrativa. Mais uma orientação valiosa do Gustavo para quem é criador. Vamos para um breve intervalo. Não saia daí, porque ainda hoje você vai conhecer uma produção linda de baunilha. E vamos mostrar como está a colheita do trigo do Paraná. Tudo isso e muito mais a gente volta em instantes. Estamos de volta com o nosso Tarobá Rural. E para você que gosta do mundo agro, tem que ficar aqui com a gente. O produtor rural domina praticamente todas as etapas da sua empresa a céu aberto. Só o clima permanece indomável. Vamos ver como está a colheita do trigo no Paraná, que já começou no oeste e no norte do estado. Quem vê o trigo assim, prontinho para ser colhido, nem imagina o trabalho que dá para chegar nesse ponto. Além de todo esforço na lavoura, seu Zeca, assim como os demais produtores, precisa contar com uma ajudinha lá de cima, do tempo. E olha que foi difícil, viu? A chuva demorou para chegar no momento certo esse ano e o resultado foi a antecipação no plantio. Apesar das dificuldades, o resultado está sendo positivo para ele. Depois de a gente ter aplicado o que tinha de melhor no trato da cultura, plantado numa época boa, porque a gente não sofreu quase com o tempo, né? Essa geada não afetou, porque o trigo está pronto. Então nós estamos colhendo, a previsão é boa, a gente espera colher bem. Essa propriedade de 700 hectares fica em Alto São Salvador, interior de Cascavel. Por aqui, em abril, o plantio foi antecipado e, consequentemente, a colheita agora também. Ela começou na semana passada e, por conta disso, a geada registrada nessa semana pode não ter impactos tão significativos. Para mim, a geada até é bom porque elimina um tanto de inseto e tal, ainda ajuda. É uma pena que tem muito trigo aí, eu acredito em torno de 60% das áreas plantadas ainda, então em formação de grão, o que a geada praticamente elimina a cultura. A situação na lavoura do seu Zeca não é a mesma de muitas outras, que infelizmente terão que lidar com prejuízo causado pela geada dos últimos dias.
A gente tem outros produtores também que fizeram o plantio dentro do zoneamento agrícola, né, que aqui para Cascavel começa em 21 de abril, e que plantaram ali em meados de maio, principalmente os plantios a partir do 10, 15 de maio, estão numa fase bem crítica hoje, onde chegou a geada, seria no florescimento e na formação de grão. Então, esses produtores que estão com trigo nessa época, daqui pelo menos uma semana, daqui 7 dias, a gente vai começar a avaliar qual foi o tamanho da perda em cima dessas propriedades. O Paraná é o maior produtor de trigo do Brasil, com 9 cidades que lideram a produção agropecuária nacional. Entre essas cidades aparecem Toledo, Castro, Nova Aurora e Cascavel. A geada afetou boa parte desses municípios. A gente vai ter que voltar a avaliar essas perdas de produção devido à geada. A gente tinha uma perspectiva aí de colher na média de 140 sacas por alqueire. Da geada anterior, que já tirou um pouquinho de 18, 20% de perda, a gente acabou reduzindo aí para uma estimativa de 120 sacas. E agora a gente volta a avaliar semana que vem, e bem possivelmente uma estimativa aí de 100 sacas por alqueire. Então, uma perda mais ou menos de uns 40% até no momento devido à geada. No restante do estado, o trigo do sul deve ter perdas com as últimas geadas. Somente as áreas ainda em fase inicial de desenvolvimento devem ser beneficiadas, porque o frio mais intenso estimulou o perfilhamento. Para completar, a estiagem também pode comprometer a produtividade. Em algumas lavouras, nem os custos de produção serão cobertos. As informações são do DERAL, ligado à Secretaria de Agricultura do Paraná. Você sabia que a baunilha é uma das especiarias mais caras do mundo? Produtores rurais do Distrito Federal descobriram a planta e estão animados. Este ano, até uma associação foi criada para fortalecer o segmento, com o apoio da Emater e da Embrapa. Uma especiaria pouco produzida no país, mas que vem ganhando adeptos e admiradores. Falo da baunilha. A produção da orquídea tem marcado presenças nas áreas agrícolas da capital do Brasil, já que a fonte de renda que ela proporciona é tão atraente quanto as flores da planta. O bioma cerrado apresenta várias espécies de baunilha, né? Sendo que a mais promissora delas é a vanila pompona. É uma vanila altamente adaptada a essa condição do bioma, um bioma mais seco e tudo, embora ela geralmente ocorra nessas áreas de vereda, onde você tem um grau de umidade sempre maior. Uma das coisas mais importantes é incentivar o pequeno empreendedor. E é isso que está acontecendo agora, porque é com ele que nós vamos conseguir alcançar um número maior de produção. A cultura demora para começar a dar os primeiros favos, leva algo em torno de 2 a 3 anos, mas o alto valor comercial tem chamado a atenção dos produtores. O quilo da baunilha pode chegar a custar até R$6 mil. Baunilha é o segundo condimento mais bem valorizado no planeta. O primeiro condimento é açafrão da Espanha. 6, 5 mil dólares o quilo. O quilo da baunilha é em torno de $1.000, $1.500. Mas é um preço razoável para quem quer começar uma atividade de produção familiar. Essa planta é a planta que se ajusta à quantidade de pessoas, de mão de obra disponível na família, porque precisa ser polinizada flor a flor individualmente. A baunilha se tornou um dos condimentos mais produzidos de forma sintética do mundo. A gente tem em casa, na despensa, um produto que tem nome, sabor e aroma de baunilha, mas é uma essência artificial da indústria madeireira. Parece baunilha, mas não é baunilha de verdade. Baunilha de verdade é o fruto da orquídea, que é a única espécie, a única orquídea que produz um fruto comestível. No DF, o nicho de mercado ainda é considerado tímido, mas se depender dos produtores daqui, a produção vai movimentar e muito a economia. Nós nos organizamos uma associação e entendemos ser necessária a necessidade futura de uma cooperativa para juntos nós podermos processar com qualidade o produto que nós estamos produzindo hoje e alcançar a qualidade que o mercado exige. Gente, até R$6 mil o quilo da baunilha e ainda emprega toda a família. Quem sabe a planta não se adapta aí onde você mora? É uma excelente alternativa de renda, não é mesmo?
E o nosso Tarobá Rural de hoje chegou ao fim. Aproveite o seu domingo, descanse e que a sua semana seja muito produtiva. Para você que gosta de notícias do agro, seu lugar é aqui. O Tarobá Rural volta no próximo domingo comigo, Luli Barbeiro. Uma ótima semana a todos. Tchau!